Nesta manhã, vou falar com os irmãos, o tema é Seja reflexo de Cristo. Seja reflexo de Cristo. E eu farei isso a partir de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Se os irmãos já quiserem deixar aberto na Bíblia, vamos estar lendo essa passagem daqui a pouco. É muito importante que cada cristão saiba quem é Jesus Cristo. E a Bíblia nos revela quem é Jesus Cristo, quem é nosso Senhor, quem é nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus vivo. E é o próprio Deus encarnado. É o Deus que se tornou homem e morreu naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele ressuscitou no terceiro dia e foi exaltado junto ao Pai. Assim, como em nossos dias várias luzes existem, por exemplo, pessoas seguem luz da filosofia, ideologias, das mais diversas. Desde a antiguidade existiam várias luzes que as pessoas seguiam, diversas ideologias e filosofias. E pessoas também eram seguidas, e ao que parece, o próprio João Batista e foi considerado luz que deveria vir para iluminar o mundo. Contudo, João Batista, ele não quis isso para ele. Ele apontou para Jesus Cristo. Eu não sou a luz, Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele veio apontar para Jesus Cristo, não para ele mesmo. Então, devemos ser assim como João Batista foi, apontar para Jesus. Devemos ser reflexo de Cristo, devemos seguir a Cristo. Existem várias formas de seguir a Cristo. Pode seguir a Cristo distante, seguir com o pé na igreja, outro no mundo, de forma oculta, onde ninguém sabe que você é cristão, ou seguir de fato, tendo relacionamento íntimo com Jesus, dia a dia, caminhar com Ele, realmente fazendo dele o Senhor da sua vida. Na Bíblia, não há meio termo, ou se está na luz, ou se está nas trevas. Ou você segue a Jesus Cristo, ou está seguindo o diabo. E essa passagem de Filipenses 2, de 5 a 11, nos mostra o supremo exemplo da auto-renúncia de Jesus Cristo. Há um ensinamento muito importante aqui nesta passagem, que a gente não pode esquecer, que é o cristão deve ser igual a Jesus. Nessa passagem a gente vê que a gente deve ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Devemos ser igual a Ele. Vamos estar lendo então Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11 diz assim: Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos estar orando neste momento. Ó Pai, te peço que esteja nos ajudando a entender a Tua palavra, Senhor, e sermos cada vez mais semelhante a Ti, tanto no agir como no pensar, tanto sermos reflexos da Tua glória, Senhor, para que as pessoas vejam Jesus Cristo em nós. Esteja abençoando nossas vidas, Senhor, nos conduz no Teu caminho, conforme a Tua vontade. Obrigado por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou estar passando aqui os passos que essa passagem de Filipenses 2 nos mostra sobre a humilhação e exaltação de Jesus Cristo. Não sei se está para ler ali do fundo, mas vou estar lendo aqui.
Jesus tinha a forma de Deus, ele tomou forma de homem e forma de servo. Lá em João 1, diz que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A gente vê aqui que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Para nos dar a salvação, dar salvação a todo aquele que nele crê. João 3,16 diz, porque Deus amou de tal maneira que nos unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante disso, Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, sobremaneira que o nome dele é exaltado, porque Jesus Cristo lá na cruz cumpriu a sua missão. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. Eu queria ver com os irmãos nessa manhã 3 atitudes para você ser reflexo assim, de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor de nossas vidas. A primeira atitude seria a de Cristo. A primeira atitude é: seja servo humilde. Seja um servo humilde. A gente vê isso nos versículos de 5 a 8 de Filipenses 2, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui no verso 5, a gente vê que o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo é o que nós devemos ter, é o alvo de todo cristão, é a referência nossa, o exemplo maior é Jesus revelado aqui nas Escrituras. Aí no verso 6, a gente vê que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não quis ser igual a Deus. Embora em seu estado pré-encarnado, ou seja, antes de se tornar homem, Jesus possuísse todas as qualidades, atributos e poderes divinos, ele não considerou o seu status de vida e igualdade. Ele veio e se tornou homem, tornou servo humilde, e fez isso por amor a mim, por amor a ti também. Lá no verso 7, nós temos a palavra que Jesus se esvaziou, no grego é gnose, o que vem de gnosis, é a palavra usada em 2 Coríntios 3,9, onde a gente vê o texto que diz para os cristãos ofertarem e não terem esse orgulho esvaziado ao deixarem de ofertar. Essa mesma palavra é usada aqui em Filipenses 2, onde a gente vê que Deus se esvaziou completamente de seu orgulho. Ele se tornou servo, humilde, por amor a nós, até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, a parte que cabe a nós aqui, referente a esse texto, é sermos servos humildes, porque o único que de fato pode esvaziar é Deus. Ele é o único que pode deixar seu estado de Senhor lá no céu, se tornar homem e morrer na cruz por nós. Nós já nascemos servos, nós já nascemos humildes, mas muitas vezes queremos nos gloriar, queremos exaltação para nós mesmos. Mas Deus estava lá no céu, Ele virou homem por amor a nós. Isso nós não podemos fazer, porque nós nascemos seres humanos, falhos, pecadores, depravados. E nós temos que reconhecer que sem Deus não somos nada. Ele é Senhor da nossa vida, misericordioso, bondoso. Se respiramos, é unicamente porque Ele nos ama e derrama a sua graça sobre nós. Quando Deus se esvaziou, Ele continuou sendo 100% Deus, mas agora também se tornou 100% homem. É uma expressão que indica a totalidade da autorrenúncia de Deus.
Ao contrário de Adão, lá no Jardim do Éden, de Gênesis 3:5, que ele comeu do fruto proibido, quis ter conhecimento do bem e do mal, Jesus se esvaziou. Jesus virou um servo. Diante de Cristo fez por nós, diante dessa atitude dele, porque nós aí nos orgulhamos do que fazemos, porque queremos a exaltação para nós mesmos, quando Deus nos deu exemplo maior de humildade. Nós apenas recebemos aquilo que Jesus nos dá. Tudo, completamente tudo, é obra da sua graça sobre nós, é favor merecido para nossas vidas. Não há nenhum mérito em nós. O mérito pertence todo a Jesus Cristo, pertence a Deus, nosso Senhor e Salvador. O teólogo Jacó Armínio, certa vez, fez uma analogia com a figura de um mendigo. Ele diz que um homem rico chegou até o mendigo e deu dinheiro, deu esmola para ele, para que esse mendigo sustentasse a sua família. A única coisa que o mendigo fez foi estender a mão e receber essa esmola. O mérito está em quem? No mendigo ou no homem rico que deu a esmola? Está no homem rico. É a favor merecido que ele fez para o mendigo. Guardadas as devidas proporções, esse nós não com Deus, nós apenas estendemos a mão, apenas recebemos dele a graça merecida, apenas recebemos dele a sua misericórdia, as suas bênçãos. Nós não merecemos nada, nós somos depravados, mas Deus nos regenerou, nos uma nova vida com ele, e por isso devemos ser alegres, por isso devemos glorificar o seu nome, porque é um presente imerecido para nós. Isso deve se tornar cada vez mais servos, humildes diante dele, sabendo que não merecemos nada do que Jesus fez por nós. Mesmo assim, entregou a vida por amor a cada um que está nessa manhã aqui. A segunda atitude que a gente pode ver nesse texto, que você pode ter para ser reflexo de Cristo, seja obediente. A gente vê isso no verso 8, que diz assim, falando sobre Jesus Cristo: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente verifica aqui que Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Lá no Getsemane, horas antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele fez a oração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A gente percebe que Jesus Cristo foi obediente até o momento mais difícil de sua vida. Ele pediu para que fosse a vontade de Deus e não a dele, a vontade de Deus Pai. Então, por que nós somos tão ociosos a querer fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus? Se até Jesus Cristo, perto do momento mais difícil de sua vida, pediu para ser feita a vontade de Deus. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e sermos obedientes, mesmo que isso nos custe a vida. Não podemos deixar de obedecer o que está escrito aqui nas Escrituras. Jesus Cristo foi nosso maior exemplo em relação a isso. Ali tem uma frase que diz assim: o pequeno passo em obediência é nobre passo em direção ao centro da vontade de Deus. O pequeno passo em obediência é o nobre passo em direção ao centro da vontade de Deus. Não achei o autor dessa frase, mas é uma frase muito significativa. Porque se nós quisermos sermos pessoas que estão no centro da vontade de Deus, devemos ser obedientes. Cada passo que nós temos de obediência, estamos nos aproximando cada vez mais de Deus, sendo cada vez mais reflexo de Jesus Cristo, estando no centro da sua vontade. E cada passo que a gente está distante de Deus, estamos cada vez mais longe do que Deus quer para nós. Então devemos ser obedientes. O cristão necessariamente deve obedecer a Deus. E só vai obedecer a Deus, só vai ser obediente se ele estudar as Escrituras.
porque é aqui que nós sabemos a vontade de Deus para nossas vidas. Quantos cristãos conhecem tudo sobre filosofia, tudo sobre teologia, as mais diversas áreas existentes, mas pouco conhecem sobre a Bíblia Sagrada. Parece que a Bíblia é algo secundário na vida, mas deve ser algo primário na vida de cada um que está aqui nessa manhã. A palavra de Deus nos revela quem Jesus Cristo é. Se nós não estudamos a Bíblia, como podemos obedecer a quem não conhecemos? Para conhecer a Deus, para conhecer Jesus Cristo, devemos estudar a Bíblia. Estude a Bíblia e conheça Jesus. Estude a Bíblia e conheça quem Deus é. A gente vê que os escritores bíblicos eles conheciam as Escrituras. Paulo conhecia a Bíblia. Filipenses 2,10, a gente diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso é o cumprimento da profecia que está lá em Isaías 45, 23, que diz assim: por mim mesmo, tendo jurado, da minha boca sai o que é justo, a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho. É Deus falando aqui, e Paulo certamente conhecia isso, e sabia que estava se cumprindo essa profecia, aqui que escreveu Filipenses 2. Mas hoje muitos cristãos nem sabem que o Antigo Testamento revela Jesus Cristo, aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo cumprimenta as profecias do Antigo Testamento. Cada um que está aqui nessa manhã precisa conhecer verdadeiramente Deus através da Bíblia. Peça a Deus ajuda, ore a Ele, que dê sabedoria para entender as Escrituras, entender o que Deus quer para nós, para viver uma vida de obediência a Ele. Irmãos, muitas vezes nós dizemos que oramos, mas nós não oramos. Muitas vezes nós dizemos que cremos, mas de fato não cremos. Muitas vezes dizemos que amamos, mas não os amamos. Muitas vezes dizemos que obedecemos a Deus, mas não obedecemos. Nosso discurso deve refletir nossa prática. Devemos colocar a nossa retórica, o nosso discurso em prática. Devemos verdadeiramente viver como cristãos que são reflexos de Jesus Cristo. Cristãos que são a imagem e semelhança de nosso Deus. Enquanto não colocarmos nosso discurso bíblico em prática, nosso coração andará longe da presença de nosso Deus e cada vez menos seremos reflexo de Cristo. A terceira atitude, melhor dizendo, para você ser reflexo de Cristo é: pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. A gente aprende isso nos versos de 9 a 11, que eu estarei novamente com os irmãos, que diz assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no verso 9, nós aprendemos que Cristo foi exaltado devido ao êxito de sua missão. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, expiou os pecados de todo aquele que nele crê. Também aprendemos que é um absurdo o homem exaltar a si mesmo, diante do que Jesus Cristo fez. Como podemos exaltar a nós? Temos que exaltar a Jesus Cristo, temos que honrar, temos que glorificar esse Salvador que se entregou por nós. Como podemos ter qualquer tipo de exaltação? Toda exaltação cabe a Cristo e não a nós. Não há mérito nenhum em nós. Tudo que recebemos é favor imerecido do nosso Deus. No verso 10, como eu já disse anteriormente, verificamos a referência a Isaías 45, 23. Mas gostaria de estar lendo a partir do verso 22 de Isaías 45, que diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Nesse verso aqui o Senhor ele profetiza
que uma adoração universal lhe será dada, todo jeito se dobrará, que é confirmado pelo apóstolo Paulo aqui em Filipenses 2:10. Aí no verso 11 de Filipenses 2, a gente tem o verbo grego exomologio, que tem o sentido de confessar, professar, concordar com Jesus Cristo em vista de glorificar ao Deus Pai. Portanto, esses últimos dois versos aqui, tanto o 10 quanto o 11, a gente verifica que chegará um dia onde todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará Ele como Senhor e Salvador. Contudo, o momento de salvação das pessoas têm para se converterem é aqui na terra. Depois da morte, não há segunda chance. As pessoas vão se render diante de Jesus Cristo, porque não vai haver outra alternativa. Lá diante do grande trono branco, no juízo final, elas vão estar diante de Jesus Cristo e ver que Ele é o único Senhor Salvador. Mas já vai ter passado o tempo, elas vão crer em Jesus Cristo aqui. Portanto, irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. A nossa missão é pregar o Evangelho diante de Jesus, de Evangelho de Jesus Cristo para todas as pessoas. Tozer, famoso teólogo, disse a seguinte frase: o homem tolo vive como se ele nunca fosse viver novamente, como se o único mundo existente fosse esse. O homem tolo vive como se ele nunca fosse viver novamente, como se o único mundo existente fosse esse. Todos nós um dia experimentaremos a morte, também seremos ressuscitados. E não podemos viver como se aqui fosse o único mundo existente, como se existisse somente essa vida, não existisse uma vida eterna. Viva para Deus, mostre Deus para as pessoas, seja a luz de Cristo na escuridão desse mundo que vive em trevas. As pessoas conhecem Jesus Cristo, pregue o Evangelho de Jesus para elas. A morte de Cristo na cruz trouxe salvação a todo aquele que nele crê. E cada um que está aqui nesta manhã é instrumento nas mãos de Deus para arrebatar do fogo do inferno os ímpios. Você tem que pregar a palavra de Deus, você tem que evangelizar, você tem que falar quem é Jesus Cristo para as outras pessoas. Pregue o Evangelho da cruz, pregue os que as Escrituras nos ensinam. Fale que só Deus, fale que só Jesus Cristo salva. Em janeiro desse ano, a Agência Missionária, as Missões Portas Abertas, que trabalha com países perseguidos, ela divulgou o ranking mundial de perseguição e apresenta o panorama da intolerância religiosa contra os cristãos. Segundo esses dados, segundo o levantamento que essa missão fez, os dados de 1º de novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018, houve um aumento de 40,4% de perseguição aos cristãos na comparação à pesquisa anterior. E atualmente temos 245 milhões de cristãos em todo o mundo que estão sujeitos à perseguição. No ano passado morreram pelo menos 4.305 pessoas pelos simples fatos de crerem em Jesus Cristo. Aqui também essa pesquisa aponta o crescimento de 65% no total de pessoas detidas, sem qualquer espécie de julgamento, simplesmente por serem cristãs. No total dá 3.150 cristãos presos. E 1.847 templos cristãos foram atacados simplesmente por pregarem a Jesus Cristo. Milhões de cristãos estão sendo perseguidos, e quantos desses morrem por pregar o Evangelho que nós temos aqui na Bíblia? Eles entregam suas vidas de fato por amor de Jesus Cristo. E muitas vezes nós, por mais motivos superficiais, deixamos de pregar a mensagem de Cristo, muitas vezes até por preguiça. Essas pessoas entregam totalmente sua vida a Cristo e morrem por nome dele.
Irmãos, nós devemos muitas vezes envergonhar por não pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos deu o maior exemplo lá, e pessoas entregam suas vidas por Ele. Nós falamos tão pouco desse Jesus, evangelizamos tão pouco. Devemos investir no crescimento do reino de Deus, investir na salvação de pessoas. Quem salva é Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos instrumentos na mão de Deus para contar e mostrar esse caminho para as pessoas. Concluindo então, qual é a imagem que as pessoas têm visto refletidas na sua vida? Será que é a imagem de Jesus Cristo? Ou a imagem de qualquer outra coisa? Possamos refletir a imagem de Jesus Cristo, sermos cada vez mais semelhantes a Ele, termos cada vez mais imagem e semelhança do nosso Deus. Vimos então aqui, a partir desse verso, 3 atitudes para você ser reflexo de Cristo. A primeira, seja obediente. Jesus Cristo foi obediente durante toda a sua vida, até no momento mais difícil lá diante da cruz, Ele foi obediente. Devemos seguir o exemplo de Cristo, estudar a Bíblia, que sabemos como ser obediente ao nosso Deus, e pedimos sabedoria, conselhos, entendimento ao nosso Deus, que vai nos ajudar a entender a Bíblia. Segunda atitude para você ser um reflexo de Jesus Cristo é: seja servo humilde. Nós já nascemos pecadores, mas muitas vezes queremos exaltar a nós mesmos, como se fôssemos bons e gloriosos por natureza. Mas em Jesus Cristo não somos nada, somos simplesmente depravados. Mas Ele veio até nós, Ele trouxe sua graça sobre nós, Ele trouxe salvação a todo aquele que nele crê. Devemos ser humildes diante desse Deus que se humilhou para nos trazer a salvação. Seja um servo de Jesus Cristo, seja um servo humilde. A terceira atitude para ser reflexo de Jesus Cristo: pregue o Evangelho, pregue a mensagem da cruz. Muitas vezes nós ouvimos tanto domingo aqui a Bíblia, conhecemos ela de capa a capa, lemos não sei quantas vezes ela inteira, mas pouco falamos dela. Pregue a mensagem da cruz. Seja servo obediente a Jesus Cristo. Você será cada vez mais imagem e semelhança de Jesus e será a luz por esse mundo em trevas. Iluminará esse mundo que jaz no maligno. Meu irmão, busque cada vez mais a esse Deus. Busque cada vez mais ser reflexo de Deus. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um aqui. Possamos pedir auxílio, ajuda nosso Deus. Caminhar aqui na terra não é fácil. Passamos por tantas provações, lutas, mas pedimos ajuda a Deus e vai nos ajudar a sermos imagem e semelhança dEle cada vez mais. Amém? Você está pedindo um louvor, pai? Você está cantando aquela música, quer ser igual a Jesus?